Como mudar o Brasil? Combatendo o marxismo cultural que está infiltrado nas instituições brasileiras. Ao contrário daquilo que diz em um verbete a Wikipedia, o marxismo não é uma teoria da conspiração difundida nos círculos conservadores e da extrema-direita estadunidense. A Wikipedia também diz, vejam só que sou eu, Marcel Van Hatten, um dos proponentes dessa teoria da conspiração no Brasil. Que coisa! Ao falarmos de marxismo cultural, estamos falando, na verdade, de revolução cultural. Não é uma revolução em que o modo de produção capitalista é destruído através da violência, conforme havia sido defendido por Marx e posto em prática pelo leninismo na Revolução Russa. A revolução cultural é de outro tipo, um tipo mais, digamos, soft, sem sangue derramado. Essa ideia de revolução cultural deve ser associada a Antonio Gramsci, um comunista italiano que influenciou e ainda influencia a intelectualidade brasileira. Gramsci introduziu na teoria revolucionária marxista a ideia de que seria possível atingir o comunismo sem que fosse necessária a imposição da violência revolucionária. A destruição imediata das instituições capitalistas deveria ser deixada de lado pelos revolucionários, porque dali em diante o capitalismo seria superado a partir da construção de uma hegemonia na sociedade. Essa hegemonia seria basicamente cultural e protagonizada por intelectuais engajados para superar o capitalismo no longo prazo. A estratégia seria de infiltração nas instituições que estruturam o capitalismo, aquilo que Marx chamou de a superestrutura. E quais seriam essas instituições? A justiça através do direito, a educação, a família, a arte, os meios de comunicação e também a religião. Todas essas instituições eram entendidas por Marx como instituições burguesas, fontes de opressão à classe proletária e que, por isso, precisariam, na visão de quem defende essa tese, ser subvertidas. Elas não são destruídas de uma hora para outra, mas aos poucos e de maneira quase imperceptível. Como escreveu magistralmente o professor Olavo de Carvalho no seu livro A Nova Era e a Revolução Cultural, abre aspas, Gramsci concebeu uma ideia engenhosa, amestrar o povo para o socialismo antes de fazer a revolução. Fazer com que todos pensassem, sentissem e agissem como membros de um Estado comunista enquanto ainda estivessem vivendo num quadro externo capitalista. Assim, quando viesse o comunismo, as resistências possíveis já estariam neutralizadas de antemão e todo mundo aceitaria o novo regime com a maior naturalidade. Fecha aspas. No Brasil, a revolução cultural gramsciana encontra-se em marcha há décadas. Quer exemplos? A doutrinação em sala de aula, do ensino fundamental à universidade, realizada por uma minoria barulhenta de professores que acredita serem agentes da revolução. Quando fui deputado estadual, apresentei o projeto Escola Sem Partido para debater e combater o assédio ideológico em sala de aula. Aliás, Paulo Freire, um notório marxista, tornou-se oficialmente o patrono da educação brasileira em 2012. Outro problema que nós vemos na educação pública é que ela está totalmente sequestrada pelos sindicatos. Há anos, há décadas, todos os partidos da velha política prometem melhorar a educação, mas os nossos índices só pioram. E o sindicato ainda patrocinam e defendem os professores doutrinadores porque têm compromissos ideológico-partidários. Uma das soluções que nós temos para este problema na educação é instituir o sistema de vouchers, permitindo que estudantes da escola pública, que hoje tem IDEB baixíssimo e sofre ainda mais com essa doutrinação política e ideológica, possam ter a oportunidade de estudar em escolas privadas, que, aliás, acreditem, custa mais barato por estudante do que a matrícula na escola pública. Outra solução é descentralizar a educação, permitindo que haja mais controle da sociedade no ambiente local por meio de escolas comunitárias. Pais, bons professores e alunos podem controlar mais o que acontece na escola e impedir que professores doutrinadores com preferências político-ideológicos escancarados dentro da sala de aula prosperem. Também há outros exemplos no Poder Judiciário,
onde muitos acabam tratando criminosos como se pequenos revolucionários fossem e que por isso precisariam ser compreendidos no cometimento de crimes. Ou seja, a vítima não é o cidadão que é assaltado ou que é roubado. Na visão dessas pessoas, dentro do Poder Judiciário e também de outras instituições, as vítimas seriam os criminosos. Um absurdo. Tratam criminosos como revolucionários. Outro exemplo, o aparelhamento das instâncias administrativas do país por militantes ligados a partidos esquerdistas. Mais um exemplo, o amplo financiamento público nas últimas décadas dos ditos movimentos sociais. ONGs, sindicatos, artistas alinhados, intelectuais, meios de comunicação, partidos políticos e outras organizações de esquerda que pregam a destruição dos valores liberais e utilizam para isso dinheiro público. Mais um exemplo, os ataques sistemáticos à família, às religiões em geral e, de forma particular, o cristianismo e as tentativas de legalizar o aborto no país. Na Assembleia, enfrentei os grupos organizados e impedi que constasse no Plano Estadual de Educação o ensino da ideologia de gênero nas escolas gaúchas. E esses são apenas alguns exemplos práticos da estratégia de revolução cultural que existe no país e que quero combater agora em Brasília. Afinal, já sabemos onde essa revolução cultural desemboca: na política. Exemplos não nos faltam. Os irmãos Castro em Cuba, Chávez e Maduro na Venezuela, Morales na Bolívia, Correia no Equador, os Kirchner na Argentina e no Brasil tivemos as péssimas experiências petistas com Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidiário por seus crimes de corrupção. Aliás, é importante ressaltar, a corrupção não tem ideologia, mas há ideologias que são profundamente corruptas e se alimentam da corrupção para manterem seus líderes no poder. Entendeu por que o PT não inventou a corrupção, mas aprimorou e institucionalizou o corrompimento da nossa democracia brasileira? Como escreveu o professor e embaixador Paulo Roberto de Almeida para o meu livro Somos Nós com uma Voz, no prefácio da parte em que trato do combate ao marxismo cultural. Abre aspas. O marxismo cultural representa um dos maiores desafios no desenvolvimento do Brasil, na medida em que ele é uma tentativa da sobrevivência do socialismo, mas baseado em mentiras, meias-verdades, diagnósticos simplistas da realidade e prescrições totalmente equivocadas para a solução dos nossos problemas. Fecha aspas. Por isso, precisamos combater o marxismo cultural, combater a doutrinação em sala de aula, combater a ideologia de gênero nas escolas e combater a relativização do direito à vida. Sou Marcel Van Hatten, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Meu número é 3030.